Oi gente, tudo bem? Estou fazendo essa videoaula sobre ácidos nucleicos para complementar o que eu dei em sala, mas que alguns alunos não puderam acompanhar, certo? Então, como eu já disse, o tema dessa aulinha vai ser ácidos nucleicos. O que são essas moléculas, onde elas estão, do que elas são compostas? Vamos lá do começo então. Os ácidos nucleicos são moléculas orgânicas, porque elas têm na sua composição átomos de carbono e são compostas por muitos outros átomos interligados, ou seja, forma uma cadeia extensa, bem grande, certo? Esse nome, ácidos nucleicos, diz tudo pra gente. Elas são ácidas porque elas são carregadas negativamente. E são nucleicos porque ou estão no núcleo ou são produzidos no núcleo, certo? Por isso o nome. Quem são essas moléculas? A gente conhece como DNA e RNA. Certo? Com certeza você já ouviu falar, né? Então vamos lá. O que essas moléculas têm em comum? Quais são as funções, né? Primeiro, elas estão envolvidas na transmissão de características genéticas. Então, por exemplo, se você já ouviu alguém falar que você parece com a sua mãe, com seu pai, com seu tio ou com alguém da sua família, tem esse pessoal aqui envolvido, DNA e RNA. Transmissão de características genéticas. O DNA acabou de cair. Será que eu falei algo errado? Ficou afetado. Deixa ele ali no chão, tá? Transmissão de características genéticas. Outra coisa, controle das funções vitais da célula. Como assim? Ora, quem é que realiza a maioria das funções na célula? As proteínas, vocês vão concordar, né? Mas quem é que determina qual tipo de proteína, onde, em que tipo de célula vai ser produzida? Isso aí. O DNA com o auxílio do RNA. Ou seja, em última análise, quem determina toda a síntese de proteínas são esses dois caras aqui. Beleza? E o que eles têm em comum? DNA e RNA são macromoléculas compostas por muitos nucleotídeos, ou seja, são polímeros, muitas partes de nucleotídeos. E vem cá, o que é um nucleotídeo? Nucleotídeo é uma molécula bem simplesinha, tá? Formada por três componentes principais. O primeiro deles, um grupamento fosfato, que tem fósforo, tá? Uma pentose, que é o quê? Um carboidrato com 5 carbonos. E por último, bases nitrogenadas. Que a gente vai ver, de acordo com DNA e RNA, vão existir algumas pequenas diferenças, certo? Então vamos lá para as principais diferenças que eu já vou dar a dica agora. A pentose, esse açúcar de 5 carbonos, ela é diferente no DNA e no RNA. Como assim? No DNA, o nome dela é desoxirribose. Inclusive, só para você arrasar naquele almoço de domingo, quem sabe você não diz o nome completo do DNA? Ácido desoxirribonucleotídeo. Nossa, que maravilha, hein? Vou te mandar sair da mesa se você começar a falar desse assunto. E já o RNA tem o quê? Ribose de açúcar. A diferença básica, que é a desoxirribose, está no nome ali, né? Desoxirribose tem um oxigêniozinho a menos. Só por isso que eles são diferentes. Já as bases nitrogenadas, nós temos 5 possibilidades. Adenina, timina, guanina, citosina e uracila. E a gente vai ver daqui pra frente que no DNA existe uma base exclusiva, a timina, só tem no DNA. Já no RNA existe uma outra base exclusiva, que é a uracila. Mas por que essa diferença? Ora, porque o DNA é uma molécula bem grandona, por exemplo, nos seres humanos tem 3 bilhões de pares de bases de letrinhas. Certo? Ele precisa ter estabilidade, porque ele guarda instruções de como formar um ser vivo daquela espécie. Ou seja, ele precisa ficar guardado por muito tempo e ser muito estável. A timina é o quê? Uma opção muito boa, ela é muito estável. Já o RNA, ele vai ser formado a partir de um pedacinho de DNA, que é o gene, na hora que precisar produzir uma proteína. Então, o RNA ele é formado, vai lá para o citoplasma, participa da produção de proteínas e logo ele é degradado pela célula. Ou seja, ele tem uma vida bem curtinha, tá? Fica aí de dado,
adicional para vocês que uma RNA dura assim cerca de 20 minutos numa célula. Então ele não precisa ter toda essa estabilidade que o DNA tem. Então ele adota a uracila, tá? De um jeito bem simplificado é isso que acontece. E vamos falar então de cada um deles agora. Vou juntar meu DNA que caiu aqui no chão, tá revoltado, tá? Para começar a falar dele. Primeiro, cada letrinha dessa vai indicar um nucleotídeo. Eu dei destaque somente para a base nitrogenada, como vocês podem ver. O que dá para perceber logo de cara do DNA? Ele é o quê? Uma fita dupla, tá? Essas duas fitas, elas se unem e formam uma hélice. Como é que elas se mantêm unidas? Por pontes de hidrogênio. Isso é bem importante. E elas ficam unidas também por complementariedade de bases. O que isso significa? Que sempre que eu tiver uma guanina numa fita, eu vou ter uma citosina na outra. Sempre que eu tiver uma adenina numa fita, eu vou ter timina na outra. Eu sei que vocês não são tão velhos quanto eu, mas na minha época meu professor me ensinou como Gal Costa, Agnaldo Timóteo, 2 cantores brasileiros, para lembrar, tá? Fica a dica. Outra coisa que você pode perceber olhando para esse modelo, que eu fiz com um flutuador de piscina, tá? O que tem aqui? Entre guanina e citosina, eu tenho o quê? 3 pontes de hidrogênio. Já entre adenina e timina, eu tenho quantas? 2 pontes. E é isso que vai manter, então, a minha estrutura ordenada, essa dupla hélice do DNA, certo? Outra coisa, será que você percebeu que uma fileira está com as letrinhas em pé e outras com a letrinha de cabeça para baixo? Isso acontece porque para ter essa complementariedade de bases entre o DNA, precisa existir o antiparalelismo. Como assim? Essas duas fitas são paralelas, mas uma corre no sentido 5' 3' e a outra corre no sentido 3' 5'. Então elas são antiparalelas, por isso que eu decidi demonstrar com uma letrinha em pé e a outra de cabeça para baixo, tá? Só para você lembrar dessa outra propriedade que é o antiparalelismo, que acontece no DNA, certo? Professora, tem muita questão no vestibular, não tem jeito para o DNA ficar em pé, como vocês já viram, né? Tem muita questão no vestibular que fala sobre composição do DNA, composição de bases e faz perguntas sobre porcentagens. Como é que eu vou resolver essa situação? Ora, muito fácil, aluno. Você vai fazer o quê? Eu não disse para você que a adenina, olha o pincel tá fraquinho, que a adenina pareia com a timina por 2 pontes de hidrogênio. O que mais que eu disse para você no DNA? Que a citosina pareia com a guanina por meio de 3 pontes de hidrogênio. Então, caro aluno, se te perguntarem, se te derem informação de uma base, da proporção de uma base nitrogenada, você já sabe todo o resto, você mata a charada. Como assim? Por exemplo, se eu chegar aqui e te disser, olha só, na minha molécula de DNA, eu tenho 20% de timina. Automaticamente, fazendo uma conta bem simplesinha, a gente vai ver que sempre que eu tenho timina, eu tenho adenina na outra fita, automaticamente a quantidade de adenina é igual, correto? Então, quanto que eu vou ter de adenina? 20% também. Tranquilo? E aí, quanto é que somou isso aqui? 20 mais 20, 40%. Quanto me sobra para as outras duas bases? Isso aí, fechar 100%, 60%. Tenho que distribuir entre duas bases em proporções iguais. O que eu vou fazer? Dividir por 2. Você é o bichão mesmo, hein? Olha lá. Quanto é que eu vou ter, então? 60 dividido por 2? 30% de guanina. E quanto que eu vou ter de citosina? 30%. Ou seja, você não vai ter mais medo de uma questão assim quando ela aparecer. Beleza? Então, vamos voltar agora e falar do RNA. Então, gente, aqui eu tô com uma molécula de RNA na mão, que foi produzida a partir de quem? Isso mesmo, do DNA, tá? A diferença mais óbvia que a gente vai perceber, o RNA é o quê? Fita simples, né? Somente uma fita. Como é que ele é formado? Também por complementariedade de bases em relação ao DNA. Uma das fitas do DNA vai ser utilizada para transcrever a informação para o RNA, que vai ser o que? O mensageiro que vai levar a informação do DNA lá para o citoplasma para produzir proteína, certo?
O que eu tenho para falar para vocês, além de que o RNA é fita simples? Que existe uma base exclusiva aqui, como eu falei lá no início do vídeo, que é a uracila, certo? Lá no DNA timina, aqui no RNA uracila. Outra coisa, vou deixar uma do ladinho do outro que vocês possam comparar, mas tá errado em proporção, gente. Se a gente fosse pegar o RNA, ele é bem menorzinho que o DNA, porque é só um pedacinho que é usado para formação. Agora, outra coisa, existem 3 tipos de RNA na célula. Para vocês que estão no ensino médio, essa quantidade de informação é suficiente. O primeiro deles, o RNA mensageiro, que é o que vai o quê? Pegar um pedacinho da informação que está lá no DNA, no gene, e vai mandar essa informação lá para o ribossomo que está no citoplasma para produzir proteína. Por isso o nome dele é mensageiro. Tem também outros 2 que participam da síntese de proteínas. Se a gente lembrar, as proteínas, elas são o quê? Polímeros de aminoácidos. Então, eu preciso de um RNA que faça o quê? Transporte esses aminoácidos até o ribossomo. Quem faz isso? O RNA transportador. Nem é tão difícil assim, né? E por último, onde é que acontece mesmo a síntese de proteínas? Isso, lá nos ribossomos. Aqueles pequenos grânulos que tem lá, ou soltos na célula, ou ligados ao complexo, ao retículo endoplasmático, formando o retículo endoplasmático rugoso, tá? Mas quem é que forma esse ribossomo? É um terceiro tipo de RNA chamado RNA ribossômico, viu? Os 3 tipos básicos e tem uma relação direta do nome com a função que esse RNA exerce. Mas agora vamos dar um zoom em como esse RNA é formado lá na célula. Então, por exemplo, querido aluno, isso aqui é muito fácil de errar. Muita gente cai na pegadinha. Olha só. Se lá na minha fita de DNA eu tiver adenina, timina, citosina, guanina, citosina, timina. Lembrem que a sequência de nucleotídeos é diferente de uma espécie para outra. E é isso que dá o que? A característica de uma espécie específica, nossa. Tá, vamos lá. Então, vamos supor que eu tenha... assim tá bom, tá? Essa quantidade de bases lá no meu DNA. E que aqui eu tenho mais um monte antes e mais um monte depois, porque eu uso só um pedacinho para produzir RNA. Isso aqui, então, seria o quê? O meu DNA. Apenas uma fita. Lembra que eles são 2 fitas, mas que para codificar o RNA eu vou usar só uma, de molde, certo? Então, como é que seria o meu RNA aqui embaixo? Vamos lá. Se eu tenho adenina no DNA, eu vou ter timina no RNA? Não. Lembra que no RNA não tem timina, só tem uracila? Então, a adenina vai parear com quem? Com uracila. A timina pareia com quem no DNA? Com a adenina. E eu tenho adenina no RNA, então vai ser o quê? Igualzinho lá no DNA, uma adenina. Citosina vai parear com guanina, guanina com citosina, olha, Gal Costa aqui, citosina de novo com a guanina, timina com quem? Com a adenina ou com uracila? Cuidado! Timina pareia com a adenina lá no DNA. No RNA também tem adenina, vai ser o quê? A adenina. Olha o pingo latindo, tá? E aqui, gente, a adenina. Ah, professora, muito fácil, é timina. O que a gente está falando? De RNA. Então, tá errado, não é timina, é quem? Uracila, que é aquela base exclusiva lá do RNA. E por último, a guanina vai formar quem? Citosina. Então, se em alguma questão te perguntar como o RNA é formado, você vai dizer por complementariedade ao DNA, a uma das fitas do DNA. E vai sempre lembrar que quando eu tiver adenina no DNA, eu vou ter uracila no RNA e não timina, por aqueles motivos que eu já expliquei antes, tá? Agora, no final, vou deixar uma tabelinha comparativa dos 2 tipos, DNA e RNA, e as principais diferenças para te ajudar na hora do estudo. Então, gente, por hoje é só. Me despeço. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Qualquer dúvida, vocês mandam lá pelo Instagram ou mandam por e-mail, tá certo? Bom estudo! Abraço!